Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos capítulos do meu livro e agora falando sobre o capítulo 8 do meu segundo livro, Motivando os Irmãos, que fala sobre motivação futura. Nós precisamos começar pequeno, né? Sempre tem que ter essa ideia, mas nunca deixar de pensar grande. Começar pequeno, mas pensar grande. Os nossos pés estão na terra, mas nosso coração e mente estão nas coisas celestiais, naquele que faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Estamos aí com a presença da Lu, Fabrício, pessoal aí que tem nos acompanhado aí de tudo quanto é lugar do Brasil e do exterior, falando sobre o meu livro, sobre o segundo livro, que trata das histórias dos irmãos, alguns assuntos que vale a pena ao menos meditar e pensar nele, né? E é assunto esse, motivação, e hoje no capítulo 8 do livro, motivação futura, né? Eu queria perguntar a você, como é que fica a sua motivação quando você pensa nas mais de 8.000 promessas que existem na Bíblia, né? Alguém já estudou, já catalogou isso? Quando você pensa no Deus amoroso que criou um paraíso logo de início para colocar a civilização humana, e também reserva uma vida eterna num lugar melhor ainda do que era esse paraíso. Né? Um Deus que tem nos motivado com as suas atitudes, com seus feitos, com as suas ações, com as suas maravilhas. Né? Como é que fica a sua motivação quando pensa em Jesus, que deixou a sua glória para morrer em seu lugar? E como é que fica a sua motivação quando você imagina isso? Jesus morreu por mim, abandonou a glória para morrer no meu lugar e garantir tudo que está prometido nessas 8.000 promessas na Bíblia. Como que fica a sua motivação quando ele lhe envia o Espírito Santo para garantir que façamos as coisas certas, sob a sua orientação, sob a sua direção? Como é que você se sente motivado quando você toma conhecimento dessas coisas todas? Valdemir Filho aí também está com a gente. Estamos aqui mais uma vez juntos e a gente transfere isso para uma alegria tremenda, né? Jesus nasceu trazendo alegria. Jesus já nasceu trazendo alegria não somente à sua mãe, mas a muitas pessoas de longe e de perto. Começou seu ministério anunciando boas novas, boas notícias de grande alegria para todo o povo. Passou a sua breve trajetória na Terra levando transformação de vida para todos que cruzavam o seu caminho. Partiu deixando a esperança de sua volta plantada nos corações. E, além disso, Jesus ainda foi motivador em afirmar que haveria recompensa a todos que permanecessem fiéis. Apesar de motivar dessas diversas formas, dessa diversa maneira, e quanto mais lemos a palavra transformadora, né, a palavra que acaba nos constrangendo pelo seu amor, a motivação ela supera as nossas expectativas. É algo realmente maravilhoso e motivador. Precisamos realizar o download do plano original de Deus, né? Aquele plano lá do início do paraíso. Precisamos deletar esse programa ultrapassado, né, que existe hoje, né? A mentalidade, né, ter uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Precisamos dar um reset, ou então reiniciar o trabalho de discipulado, levantando uma geração motivada e bem disposta para trabalhar com zelo em prol da edificação dos santos, da igreja do Deus vivo, do movimento dos irmãos, das casas de oração, da igreja evangélica cristã evangélica, da igreja cristã evangélica, ou seja, a nossa casa, a casa que nós temos servido ao Senhor, eu já há uns 30 anos, já no movimento dos irmãos. Henrique aí, Ferreira, também entrou, um abraço. Precisamos criar e utilizar aplicativos relevantes e impactantes que façam o nosso programa de existência ser processado de maneira mais eficiente e rápida.
tendo em vista a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se realmente nós cremos e pregamos a volta de Jesus, sabemos que é iminente a sua volta, precisamos fazer o nosso trabalho cada vez melhor, cada vez mais rápido, de maneira que possamos fazer com que haja um crescimento no reino de Deus, de uma maneira mais impactante e relevante. E isso eu digo não no meio evangélico todo, mas para o movimento dos irmãos no Brasil. Afinal de contas, são quase 141 anos, falta poucos dias para completar 141 anos. Precisamos atualmente de mais de estratégia e gestão do que planos e metas. No meu primeiro livro eu falei sobre planos e metas, porque é necessário haver planejamento, é necessário ter metas, né? Sonho, você pega o seu sonho, quando você pega o seu sonho e coloca uma data no seu sonho, você transforma o sonho em meta. E para isso precisa planejar. Falei isso no meu primeiro livro. Mas atualmente nós estamos precisando mais de estratégia e de gestão do que de planos e metas. Embora esses dois sejam importantíssimos, já falei dessa importância em alguns vídeos atrás. O que esperamos ter realizado daqui a um ano? O que nós esperamos ter realizado daqui a 5 anos? Onde nós estaremos daqui a 20 anos? Afinal de contas, já se passaram 141 anos. 141 anos. Se você pensa que 20 anos, pensar sobre daqui a 20 anos é muito, nós já passamos 7 vezes 20 anos no Brasil. Ou seja, 141 anos vamos fazer daqui a alguns dias. Os pontos que eu quero abordar aqui nesse vídeo, bem rápido, é um vídeo bem mais curto, são opiniões minhas. Não é nada para ser colocado, para ser feito, para ser buscado. São opiniões, sugestões e estratégias para serem estudadas e debatidas juntamente com os líderes locais. É uma sugestão que eu estou dando, porque tem tanta gente falando e respondendo pergunta que ninguém quer saber, né? Perguntando como é que é isso, como é que é aquilo, pode usar ou não pode usar, deve usar ou não deve usar, é permitido ou não é permitido, um monte de coisa aí que alguns estão incluindo como desvios doutrinários, né? Tá fugindo da identidade aí, colocando um monte de coisas que ninguém quer saber, perguntas que ninguém quer resposta. Agora, existe uma série de coisas que precisam ser respondidas. E uma delas eu pretendo falar de uma maneira sucinta aqui nesse vídeo. Mas vamos ver algumas sugestões, né, opiniões que eu tenho dado aí no meu livro. Né? Lembrando sempre que as pessoas atualmente querem entender para onde estão indo, no que estão investindo seu tempo, suas forças e seu dinheiro. Ela quer entender isso. E, principalmente, com quem que elas estão indo. Estão indo para onde? Estão indo como? E quem que está dando a direção? Porque tocar o barco, já falei aqui várias vezes, tocar o barco, pilotar o barco, manobrar o barco, qualquer um pode fazer. Só tirar uma carteira aí, de habilitação bem simples, e aí você pode tocar o barco. Agora, dar direção, só uma liderança pode dar. Só um homem com visão de Deus pode dar a direção. Tocar o barco, qualquer um pode. Estar à frente como capitão, qualquer um pode. Agora, dar direção para esse barco, tem que ser um líder, um homem ou uma mulher de Deus, orientado pelo Senhor. Então, algumas sugestões, antes de falar do assunto que eu julgo muito importante, que a gente tem dado pouca ou quase nenhuma, ou nenhuma, em alguns lugares, nenhuma ênfase nesses assuntos. Então, olha só, nós precisamos planejar nossa missão na comunidade, no bairro que a gente mora, na cidade que a gente está inserido, entender qual a missão da igreja local para o ano de 2019. Tem igreja aí que não sabe nem o que está fazendo, como que está fazendo, que estratégia que usa, ou então fica mudando. Cada ano é uma estratégia diferente. Faz igual o time de futebol, não deixa nem terminar a temporada, já está trocando técnico. Não é o nosso caso, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é um dos assuntos que eu vou falar aqui. No nosso caso, a gente não troca o técnico antes de acabar a temporada, porque a gente nem troca técnico nenhum.
é quase um papado, né? O presbitério na casa de oração e as lideranças de instituições, as lideranças de instituições que são criadas aí, é quase um papado. A pessoa só sai depois que morre. E ela pode fazer um trabalho bom ou não fazer trabalho nenhum, não ter estratégia nenhuma, não mudar nada na gestão dessa pessoa, mas ela fica ali anos e anos ali porque é quase um papado que ela assume ali sem dar resposta de ações, de se cresceu, se não cresceu, se fez ou não fez alguma coisa. É uma coisa assim que precisa ser revista a gestão nas nossas casas. Um abraço aí também, Daniel Ferreira, sempre junto, Wanda Cunha, Marcelo e Bruno Rodrigues, estão aí também com a gente. Um abraço a vocês, uma boa noite. Então, vamos lá. Precisamos entender as necessidades e prioridade na região que a casa de oração está inserida. Qual a necessidade do município? Quais as necessidades da cidade em que estão plantadas? Quais são as necessidades? De que maneira fazer o trabalho nesse entorno? Afinal de contas, não estamos no mundo por estar, nós estamos aqui para realmente entender de que maneira a igreja ela pode ser relevante e impactante para o seu entorno. Precisamos planejar metas de discipulado, capacitação e especialização de irmãos e irmãs idôneos para o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Embora tenha muita gente aí, como eu já botei no meu primeiro livro, 2, 3 páginas de mulheres e homens com uma capacidade idônea, usados, homens e mulheres de Deus. Tenho feito isso no meu primeiro livro, no meu segundo livro, no meu terceiro livro também, que ele está para ser publicado, páginas do potencial humano que há no movimento dos irmãos, na casa de oração no Brasil. Então, basta reconhecer, basta entender, e é o que muitas das vezes nem isso se faz, mas não por demérito, não se faz porque nós não conhecemos uns aos outros, nem a liderança se conhece, nem os líderes da casa de oração sabem quais são os anseios, os desejos, o que os outros líderes almejam dentro de um determinado município, dentro de uma determinada região. Prova disso, eu já falei aqui, é quando chega no dia do reconhecimento de liderança para uma instituição, para assumir um cargo de liderança, fica aquele grilinho, cri, 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 né? O presidente senta e agora vamos ver quem que vai assumir a presidência. Não sei se você já foi. Se você já foi como líder, você vai me entender muito bem o que eu estou falando. Aí quem vai assumir a presidência? Aí fica cri, 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 cri. Ninguém fala nada, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada, ninguém sabe quem aqui quer ser presidente. E você não pode falar que quer ser presidente, que tem um bom plano, que tem uma boa gestão, que tem boas ações para fazer o trabalho crescer e andar. Você nem pode dizer que você quer, porque senão você está sendo prepotente. Você pode dizer que é um bom médico, um bom engenheiro, você pode ser um bom mecânico, você pode ser um bom professor, um bom palestrante, mas você não pode dizer que é excelente para assumir determinada função nas casas de oração ou em algumas instituições do movimento dos irmãos, porque senão você está sendo prepotente. Você pode até dizer que é um excelente engenheiro, que fez boa escola, tem um bom currículo, você pode dizer, até para poder ter clientes. Mas no meio do movimento dos irmãos, nas casas de oração, se você disser que você faz bem determinada coisa, sabe trabalhar com criança, passou a tua vida inteira fazendo curso na PEC, fazendo curso de evangelismo de criança, para trabalhar com casais, você não pode dizer que você, e nem apresentar seu currículo, porque senão você está sendo prepotente. Você tem que esperar alguém reconhecer que você tem essas condições e que você deseja assumir aquele momento ali, naquele período, naquele ano, naquela instituição do movimento dos irmãos. A pessoa tem que entender isso, reconhecer, sem dialogar com você, sem nada sobre isso. Ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo para indicar o teu nome. Porque senão vai lá ficar o grilinho. Cri, 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 cri.
Aí ninguém fala nada, ninguém indica nada, ninguém se indica. E aí o que que acontece? Alguém levanta a mão e diz: eu sugiro que continue a mesma liderança. Eu sugiro que continue o mesmo secretário. Eu sugiro que continue a mesma irmã na direção. Eu sugiro que continue tudo do jeito que está, tanto bom ou ruim. Eu sugiro que continue, porque ninguém sabe nada de ninguém, ninguém dialoga sobre isso. Um abraço aí para Kênia Soares, Selma Denilson. Um abraço aí a vocês, junto com a gente. Então, é necessário essas coisas. Precisamos planejar metas de diálogo. Eu nunca imaginei que alguém poderia ter que planejar, e talvez você ache até absurdo, planejar metas para ter diálogo entre líderes, para ter diálogo entre os líderes do movimento dos irmãos, para que a gente possa chegar no denominador comum, em vez de ficar acusando um, acusando o outro. Ó, ali é erro doutrinário, ali está saindo da identidade. Em vez de ficar apontando o que está certo e o que está errado, sentar para dialogar e resolver. Eu acho que é assim que a gente faz dentro de casa, é assim que a gente faz na nossa caminhada nesse mundo, mas tem que planejar metas de diálogo entre líderes anualmente, pelo menos anualmente. Alguém criar um congresso, um encontro, com a única e exclusiva finalidade de poder traçar objetivos comuns. Objetivos comuns para o bairro, objetivos comuns para o município, objetivos comuns para o Estado, objetivos comuns para a região sul, sudeste, centro-oeste, enfim, traçar objetivos comuns frente àquilo que está sendo visto, que está acontecendo na caminhada no Brasil. Senão vão ser mais 141 anos, vamos ver o que acontece. Ou apontando, ali está dentro da identidade, ali está fora, lá saiu da comunhão, lá não frequenta mais, não vai mais lá, e a gente fica aí se degradando. E por último, para já partir para o final, quero cada vez reduzir mais esse tempo de vídeo, é falar sobre esse assunto aqui que eu citei até antes do último, como penúltimo, planejar metas de discipulado. Já lançaram um livro chamado Discipulado, a arte perdida do discipulado. E para quem estuda o mínimo da Bíblia, para quem estuda, sabe que o discipulado chega a ser mais impactante, com mais resultado do que o próprio evangelismo. O discipulado, ele consegue firmar. Por isso Jesus diz, ide fazer discípulos. E alguém já criou uma tabela em que você ganha uma pessoa para Jesus por ano, uma pessoa para Jesus, se você discipular, uma pessoa para Jesus por ano, e alguém que ganha uma alma para Jesus por semana. O discipulado consegue, em menos de 10 anos, consegue ultrapassar a pessoa que ganha uma alma para Jesus por semana. O discipular um por ano. No outro ano, dois. No outro ano, quatro. No outro ano, oito. E a pessoa, 53 pessoas por ano, porque o ano tem 53 semanas. 53 pessoas por ano. Em menos de 10 anos, o discipulado ultrapassa de uma maneira exponencial o evangelismo. Mas é a arte perdida do discipulado. E aí eu quero falar sobre um discipulado específico, porque o discipulado ele tem várias fases, níveis, vertentes, e eu quero falar do discipulado específico, o discipulado de líderes. Discipular líderes. E ó, eu nem quero dizer aqui que eu entendo sobre liderança, que eu quero dar discipulado para líder, nada disso. Eu estou falando, sabe de quê? Olha aí, você que é líder, eu estou falando, você que é presbítero da casa de oração, eu estou falando, tentando fazer você meditar sobre o seguinte: quem é o seu discípulo, presbítero da casa de oração? Quem você está discipulando? Quem você tem como aquele que vai te substituir, né? Ao mínimo, no movimento dos irmãos, né?
que não tem papa, mas o presbitério é quase um papado, porque o presbítero só sai depois que morre, quem você está preparando para assumir o seu lugar? A igreja já reconhece alguém que tem andado com o Senhor, né, para amanhã, já está preparado, ou não, ninguém sabe nada e ninguém fala sobre esse assunto, porque é um assunto quase de papado, e aí só sai quando morre mesmo, você está novo, está com 50 anos, acredita que vai até 80, né? Passar disso é canseira, mas mesmo assim não passa o bastão. Quem está sendo preparado? Nós temos vários casos de casa de oração que perdeu seus presbíteros e até hoje, mais de 10 anos, não tem um novo presbitério. Não tem um novo presbitério porque os irmãos reunidos não sabem. Um não quer um, o outro não quer o outro, e aí não tem ninguém. Em algumas casas de oração, o presbitério faleceu, né? Saiu depois que faleceu, não preparou ninguém, e aí as igrejas da reunião teve que ver alguém para mandar para lá, para poder a igreja local ali não ficar sem presbítero, porque o presbítero que estava lá não preparou ninguém. E, além de não preparar ninguém, e a gente sabe que isso tem acontecido muito, ninguém fala sobre esse assunto. Fala que ali, ó, lá não estão usando mais véu, ó, ali estão usando bateria, ó, lá tá, não canta mais hinos e cântico, ali não tem mais administrativa, lá não tem isso, ó, tá afastando a identidade. Isso aí todo mundo fala, todo mundo faz. Agora, esse assunto ninguém trata. Ou seja, uma série de assuntos que precisam ser tratados. Alguém precisa pelo menos falar sobre isso. Ao menos falar sobre isso. E não há, nos últimos 30 anos eu estou na casa de oração, no Movimento dos Irmãos. Nos últimos 30 anos, no Rio de Janeiro, esse assunto não foi tratado. Eu moro no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, hoje faz 4 meses que estou no Rio Grande do Sul, mas nasci no Rio de Janeiro e vivi a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Em 30 anos de Movimento dos Irmãos, eu não vi nenhum congresso tratar sobre o assunto sucessão de liderança. Nenhum assunto. Agora, e eu não vi, pelo pouco conhecimento, em outros estados, embora eu acompanhe um pouco, eu não vi nenhum, desde que eu comecei a olhar, eu posso dizer, pelo menos nos últimos 10 anos, que eu tenho olhado bem de perto, nos últimos 10 anos eu não vi estado nenhum, congresso nenhum no Brasil, e nem no exterior. O exterior conheço há pouco tempo, há uns 5 anos, mas dentro do Brasil, na última década, ninguém falou sobre isso. Nenhum congresso, nenhum encontro falou sobre sucessão de liderança, porque já se entendeu que o presbítero só sai depois que morre. Se ele adoecer, se ele tiver algum problema, ele sai e entra outro. Entra outro, muitas das vezes, que não foi preparado para isso, né? Não foi orientado para isso. Aí depois ele entra, começa a fazer algumas coisas, alguém fala, ó, desvio doutrinário, ó, começou a fazer o que não deve. Não foi preparado. Não foi preparado para isso. Nós temos pouquíssimas recomendações. Pouquíssimas pessoas sabem, se ela quiser estudar teologia, onde que ela tem que estudar. Ela não tem recomendações de escolas bíblicas e seminários que ela possa ir. Tem aqueles que a gente já conhece de praxe, Peniel, Palavra da Vida, é a mesma coisa, e como é que a pessoa sai do Rio para ir para São Paulo? Como é que sai do Rio para ir para Minas? Há muita gente querendo ter conhecimento, mas não é todo mundo que pode. E aí, recomendações. Então, vamos falar aqui de sucessão de liderança, né? Eu tenho visto aí diversas casas de oração que têm enfrentado problema com isso. É uma temática importantíssima, sucessão de liderança, no que diz respeito à casa de oração. Uma temática urgentíssima. Eu já tenho conversado com pessoas de outros lugares e elas têm falado, oh, esse assunto aí é importantíssimo, não se fala aqui também. Na casa de oração não se fala, aqui também não. Mas quando se trata de casa de oração, essa temática é urgentíssima. Urgentíssima. Nós temos regiões aí como determinadas regiões do Brasil e dos estados
e que você tem uma série de casas de oração, onde os irmãos que estão lá dentro, irmãs, são tudo idoso, pouquíssimos jovens, muito idoso. E aí esses idosos estão falecendo. E quem que vai assumir? Não foi ninguém preparado, ninguém foi orientado. Temática urgentíssima no meio das casas de oração. A liderança excelente de Neemias, né? A gente não fala muito de Neemias. Se você for ver ali Neemias, do capítulo 4, do 1 ao 3, você vê que tremendo que foi, né, o que Neemias fez. Algumas pessoas que ensinam sobre liderança usam o livro de Neemias, mas quando você chega no último capítulo de Neemias, que é o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, você vê que aquele local que Neemias começou restaurando os muros, Esdras trouxe a palavra de volta, foi aquela bênção, construiu um muro em 52 dias, que tremendo. Quando chega em Neemias 13, está tudo uma bagunça. O local que foi reconstruído estava vivendo de uma forma completamente errada, completamente fora daquilo que era a vontade de Deus. Capítulo 13 de Neemias mostra isso. E aí você vê Neemias voltando e tendo que colocar tudo no lugar de novo, que ele já tinha arrumado. Agora, por que, que ele teve que arrumar tudo de novo, se já estava tudo arrumado? Porque você não vê em lugar nenhum do livro de Neemias sendo colocado um sucessor, sendo colocado alguém para poder continuar, dar andamento, direção e controle. É o básico da administração. Eu não sou formado em administração, gosto muito desse assunto, leio muito, sou assinante de revistas de administração, compro outras revistas sobre gestão. É um assunto que me interessa, mas não sou formado. Mas quem entende de administração sabe que o básico da administração, básico, é direção, controle. Não existe administração sem direção e sem controle dessa direção. Mas por que controle da direção? Simples. Lei da inércia. Todo corpo tende a ficar em repouso ou em movimento. O corpo ele tende a ficar em repouso ou ele tende a ficar no mesmo movimento. Que direção? Na mesma direção. A não ser que uma força atue sobre ele. Quem está parado continua parado, e quem está em movimento, igual o movimento dos irmãos, não muda a direção. Por quê? Porque a tendência é ficar, ó, aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Então é inércia. Se você não põe um sucessor, não há direção e controle. E Neemias não colocou um sucessor. Quando você vê sobre a morte de Moisés, lá na Bíblia, lá no finalzinho, a morte de Moisés, há uma coisa interessantíssima para assumir a terra prometida. Deus chama Moisés e diz, ó, agora impõe as mãos sobre Josué. Josué viveu com Moisés, aprendendo com Moisés, e a Bíblia ainda começa a falar assim, ó, Josué, servo, discípulo de Moisés. A morte de Moisés é traçada assim, há um sucessor para poder tocar para frente. Mas agora, depois que você vê sobre a morte de Moisés, vai ler sobre a morte de Josué, o discípulo de Moisés. Lê sobre a morte de Josué, está no último capítulo de Deuteronômio e no começo do livro de Josué, no capítulo 4, para ser mais específico, o 2, ali entre o 2 e o 4, fala da morte de Josué. E aí, sabe o que diz da morte de Josué? Não tem sucessor nenhum. Não tem quem vai ficar no lugar de Josué. Não tem quem vai tocar para frente agora o que Josué fez. O que vem depois de Josué? Juízes. Né? E aí, como é que começa o livro de Juízes, quando acaba com a morte de Josué? Cada um fazia o que achava melhor. E era uma bagunça no tempo dos juízes. Por quê? Porque na morte de Moisés teve um sucessor. Na morte de Josué, teve sucessor nenhum. Cada um fazia o que achava melhor. Sem sucessor, né? E tem outra, ainda tem uma máxima que diz: sucesso, se você fizer uma administração excelente na tua vida,
Mas e obter sucesso. A máxima, inclusive John C. Maxwell disse isso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Tem que ter sucessor. O líder já entra, líder, que influencia, ele já assume a liderança pensando em quem vai assumir no lugar dele. Ele já assume isso que eu vou botar aqui para quando eu for embora, assumir o lugar. Então o líder já pensa nisso. Muita se fala sobre desvios doutrinários nas casas de oração. 2018, na casa de oração Momento dos Irmãos, o assunto principal foi erros doutrinários, desvios doutrinários. Mas pouquíssimo se fala, ou menos ainda se faz, nem se fala e muito menos se faz, por sucessão ou legado. Falar sobre sucessão ou o legado que foi deixado para alguém continuar. Ou numa linguagem mais simples, mais bíblica, pouco se fala de discipulado de líderes. Pergunta para o teu líder aí. Pergunta para o teu líder, ou se você é líder e está me ouvindo, quem é teu discípulo? Porque a Bíblia diz para ir de fazer discípulo. Talvez você não esteja fazendo discípulos, mas eu quero perguntar para você, você tem pelo menos um discípulo? Você não tá... A Bíblia diz, e de fazer discípulos. Mas você tem pelo menos um? Líderes. Você tem o teu discípulo? Pergunta para o seu líder quem você está preparando para assumir, né, o seu lugar quando você precisar se deslocar, quando você precisar viajar, quando você precisar se afastar por motivo de saúde, ou como na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, o movimento dos irmãos, quando você morrer. Quando você morrer, para quem você vai passar o bastão? É uma vida inteira sem preparar ninguém. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Ninguém fala sobre isso. Acredito que eu estou sendo otimista, 4 de 10 casas de oração não tem nenhum líder em potencial para assumir de imediato, caso algo aconteça com o atual presbitério. 4, estou sendo otimista, em 4 de 10. Não tem ninguém preparado para assumir caso aconteça um sinistro. Esse é um dos motivos pela qual se leva no mínimo 90 dias. 90 dias para indicar um novo nome. E muito mais para prepará-lo. 90 dias é para indicar um nome, porque tem que orar, tem que pedir orientação do Senhor. Então se leva no mínimo 90 dias para você preparar um nome para indicar. E depois preparar essa pessoa para assumir, porque ela não foi preparada. Não houve propósito e intencionalidade para que alguém que foi reconhecido como potencial líder assuma a liderança. E prepará-lo a contento. Estabelecer alguém de fora, que muitas das vezes é o que acontece, porque até quando alguém é preparado, sabe o que acontece? É o que eu tenho visto em diversas casas de oração. Sabe o que acontece? Quando ninguém é preparado, a igreja local não aceita ninguém de lá. Ninguém foi preparado, ninguém foi indicado, ninguém deu uma suposição de que fulano de tal assumiria. E aí sabe o que acontece? A igreja local não quer aceitar ninguém da própria igreja local. Começa a ter impasses, famílias, porque não tem ninguém que já vinha com uma orientação de um líder em potencial. E aí, se vem alguém de fora, leva-se o dobro de tempo. Se é 90, é 6 meses para preparar alguém de fora, porque alguém de fora não conhece a cultura da igreja local. Alguém de fora, muitas das vezes, não vive o que a igreja local está vivendo. E aí leva-se o dobro de tempo para preparar essa pessoa para assumir esse cargo de tanta importância, né? Que é o presbitério que vai dar a direção aí da igreja local. Ao que parece, a atenção com relação à sucessão, né, em nosso meio
não está funcionando, porque é isso que tem acontecido, eu tenho visto. Eu posso citar diversas igrejas, diversas casas de oração, diversas. E é pesquisa de campo e fato. Não é ninguém me contou, não, que eu sou um missiólogo. Eu faço pesquisa de campo sobre essa situação. Estou falando aqui o que eu tenho feito pesquisa, o que eu tenho visto e não ouvido, eu não estou nem ouvido e visto, presenciado, testemunhado. Diversas casas de oração no Rio de Janeiro, em que não se tem mais o líder e não sabia quem ia colocar. Igrejas que estão décadas sem presbitério. Igrejas que estão com cadeado e pedindo socorro para tirar o cadeado porque não tem mais liderança. Igreja que o líder está indo embora e não sabe quem vai assumir e está pedindo para que alguém assuma a casa de oração. Isso é fato, pesquisa de campo, diversas em nosso meio que estão passando por isso. Então, esse assunto sucessão não tem sido falado. Em nosso meio, isso não está funcionando. Se é que algum encontro ou congresso trate de assunto tão essencial e indispensável para a continuidade da direção do movimento dos irmãos. E aí não adianta ficar falando erros de desvios doutrinários. Eu acho que o tempo está muito avançado, eu poderia até falar, vou deixar para o próximo vídeo, quando eu falar sobre caminhando e motivando, quando eu for falar sobre o próximo capítulo, o título é Caminhando e Motivando. Eu continuo falando sobre esse assunto sucessão. Eu iria falar agora sobre sucessão, o que fazer para começar a falar sobre sucessão ou agir sobre sucessão de uma maneira bem tênue nas casas de oração no momento do irmão. Mas como o vídeo já tá avançado, meus vídeos foram sempre muito longos, eu quero estar reduzindo. Então, no próximo vídeo, que é caminhando e motivando, eu vou falar o que fazer com relação à sucessão nas casas de oração no movimento dos irmãos. Deus abençoe todos vocês e nos dê realmente sabedoria e direção para essas condições.